Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da nossa série de pintura passo a passo. Então gente, hoje chegou o momento de pintarmos o cabelinho de um bebê. E quero que vocês prestem bastante atenção nas dicas que eu vou dar aqui, que eu vou estar falando durante a aula. Então deixa o like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e vamos logo para o nosso vídeo. Bom pessoal, como sempre, aqui já está riscado o nosso desenho. Deixei ele um pouco mais forte aqui, tá? O carbono, coloquei mais pressão na hora de tirar o risco, transferi o risco para o tecido. Aqui eu estou usando uma tricoline. Então, tricoline é esse tecido branco, bem lisinho, tá? Eu repito sempre porque eu sei que tem muitas pessoas novas que estão visitando, chegando até o canal. Eu agradeço muito, fico muito feliz, sejam todos muito bem-vindos. E sempre vou deixar na descrição para vocês, tá? O endereço para vocês irem até ao meu Instagram Maravilha de Baby e conseguir então o risco de cada pintura, de cada desenho aqui do canal, tá bom, gente? Então vamos iniciar. Primeiro eu vou iniciar aqui preenchendo toda a pele, porque o intuito nosso aqui, o objetivo é pintar o cabelo. Então eu vou preencher aqui e daqui a pouco eu volto com essa parte toda preenchida com a nossa cor amarelo pele da Acrylex e depois a gente vai dar continuidade na nossa aula de hoje, tá bom? Gente, eu quero esclarecer aqui para vocês que eu não coloquei os desenhos aqui dos olhos, não coloquei nada de detalhe do rosto, uma vez que eu tô trazendo passo a passo nessa série de vídeos. Já tem aqui no canal como pintar os olhos, como pintar o nariz, a boquinha. Todos os links eu vou deixar na descrição para quem ainda não assistiu, a playlist com todos essas pinturas que eu já trouxe, tá, gente? Para vocês aprenderem todo o processo do passo a passo. Aqui eu já preenchi com o amarelo pele, agora eu vou só escurecer um pouquinho, tá? Que é fazer a sombra onde o cabelo pega por cima. Isso aqui é um marrom um pouquinho mais claro, na verdade foi uma mistura que eu fiz, tá? Com o marrom puro e o nosso amarelo pele. Olha só, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu fiz uma proporção menor do marrom com essa maior do amarelo pele para chegar nesse tom. Então, olha só que lindo que fica a mistura dos dois. Vocês também podem usar aí marrom mais claro, aquele marrom café, o chocolate. São cores que é para fazer sombra mesmo e que combinam, tá? Para fazer sombra da pele. Aqui eu vou ir bem rapidinho, tá? Já vou misturando assim só para não secar. Aqui não tem problema, porque já que a gente não está fazendo aqui os detalhes, tá? De olho, nada, eu só vou escurecer só para poder realçar na hora de fazer o cabelo, tá bom? Gente, eu já tenho aqui também no canal, vou deixar nos cards e também vou deixar no link na descrição, abaixo desse vídeo aqui, o outro que eu ensino a pintar o cabelo preto, tá? Quais as cores que eu utilizei. No decorrer desse vídeo, eu vou falando pra vocês também quais as cores de cabelo que vocês podem fazer as combinações, tá? E substituições também, tá bom? Aqui já tá prontinho, vamos agora iniciar com o cabelo. Então vamos lá. Para a cor do cabelo, já que eu já tenho aqui no canal o cabelo preto, eu resolvi fazer esse castanho ou castanho escuro, tá? Mais para castanho, porque eu vou usar o marrom e não estou utilizando aqui o rústico, que são cores mais escuras, tá bom, gente? Então vamos lá. Para a base, eu vou utilizar o próprio amarelo pele puro, ele vai ser a base. Base nada mais é do que eu preencher tudo. Quando eu faço isso aqui, gente, eu tô até utilizando o número 6, tá? O pincel da referência 815, também vou deixar na descrição para vocês. Eu preencho sem medo, olha, só mesmo vou enchendo todo o espaço, tá? Normal, vocês podem até utilizar o pincel de número 8, o maior, depende muito do tamanho do desenho. Por exemplo, se vocês forem fazer um desenho desse na fralda, como ela tem aproximadamente a fralda da Cremer, que a gente costuma utilizar para fazer as pinturas, ela tem um barrado de 15 centímetros. Então, às vezes, o desenho vai ficar menor, tá? Então, você vai utilizar o pincel de acordo com o tamanho do seu desenho, tá bom, gente? O maior, logicamente, ele vai adiantar todo o processo, todo o serviço,
E sempre que você for colocar tinta em um local menor, você já troca de pincel. Na proporção do tamanho do desenho. Gente, aqui olha, quando eu chego bem próximo do risco, perto da testa do bebê, olha, eu já faço com o pincel de lado. Eu gosto de colocar a tinta, mesmo que é preenchimento. Eu gosto já de fazer como se fosse o cabelo. Aqui, eu já faço tirando, né, deixando, depositando a minha tinta dessa forma, tá? Aqui eu viro o pincel da melhor maneira possível. Eu estou fazendo de uma forma que não cubra aí para vocês conseguirem visualizar. A importância de eu ter feito aqui a sombra é porque aí vocês conseguem ver. Senão eu iria misturar todas as duas cores aqui. Não ia ficar muito bom. Vou continuar aqui só preenchendo. Somente isso por enquanto. Onde o pincel não consegue aqui chegar, eu vou com ele assim de lado, mas quando eu for fazer então a sombra, eu vou utilizar um pincel menor. Esse é um momento muito esperado pelas pessoas que querem aprender a pintar bebês, porque temem muito, muitas pessoas, muitas alunas falam comigo, Giz, eu não consigo pintar cabelo e olho. Então, esse é bem temido, então, gente, treine mesmo, veja e reveja o vídeo, em momentos assim que você estiver tranquila aí na sua casa, onde você estiver, e vai parando o vídeo, tá? Vai fazendo aos poucos até conseguir. Prontinho, vamos agora para o próximo passo. Ainda com o pincel número 6, o próprio que eu utilizei anteriormente, eu pego um pouquinho dessa mistura que eu fiz, que é um marrom mais claro, e com ele pra cima, um lado só, a tinta está pra cima, eu vou colocar ali bem próximo do meu risco e vou largando a tinta lá, ou seja, eu vou só deslizando o pincel, a tinta já vai ficar no tecido. Vocês nem precisam de fazer força, só encoste, vai assim lentamente, tá? Pode ir direto assim, olha, deposita a tinta. Agora do outro lado, a mesma coisa, toda vez que a tinta acabar, retorne, pegue mais quantidade no pincel. Não se preocupe com aqui agora por enquanto, porque esse pedacinho a gente ainda vai misturar. Só isso, vamos contornar. Gente, é muito fácil, é só seguir. Eu, como aluna, na minha época, eu falo época porque tem muitos anos em que eu aprendi a pintura. Então, gente, eu tinha muita dúvida também, isso é super normal, a gente fica com medo, mas tem que arriscar, tá? Você tem que arriscar, tem que fazer, se não ficou muito bonito, faça de novo. Olha o que eu estou fazendo. Comecei agora de baixo para cima, só que eu vou fazendo ele com o pincel já de lado, deixando ele bem leve. Eu não vou encontrar lá em cima não, tá, gente? Vou fazer a mesma coisa aqui. Vou acompanhar o desenho, olha, o desenho que eu já havia feito. Vou fazendo dessa forma, sempre pegando a tinta de um lado só, eu continuo da mesma forma, a tinta sempre para cima, tá? Você pode fazer assim também, ó, pegar de baixo, de cima para baixo e larga a tinta. Você faz esse movimento e larga a tinta. Você não pode ficar fazendo assim por enquanto, para não misturar. Mesma coisa aqui. Se você tem dificuldade com esses pincéis assim maiores, nesse momento chegou a hora de pegar um pincel menor. Tá? Eu vou até largar esse pincel por enquanto aqui de lado. Eu estou agora com o de número 2, ou pode ser o número 4. Peguei a tinta de um lado só, da mesma forma, e posso fazer assim. O risco fica mais fino. Bem mais delicado e mais fácil também. Aqui, gente, eu dou só uma misturada, porque ele não pode ficar assim também tão evidente, tá? Eu vou fazer isso aqui, ó. Só isso, encostei aqui, sujei um pouquinho, mas não tem problema não. Agora, gente, vou continuar com esse pincel porque eu quero fazer de cima para baixo. Eu continuo com a tinta para cima, eu vou fazendo assim, olha, com ele de lado, tá? Mas eu não encontro aqui no meio, onde vai ser o brilho do cabelo. Vocês podem fazer cabelo usando duas cores de tinta. Três cores, aliás. Uma para base, a outra para sombra e a outra para luz, tá?
Mas eu vou utilizar aqui 4 cores, porque eu quero fazer uma segunda sombra e vocês vão entender. Eu tô fazendo aqui agora a primeira sombra. Então a gente vai deixar secar um pouquinho. Então só para relembrar, eu fiz toda a base com amarelo pele. Sombreei com esse marrom claro, que pode ser o chocolate, pode ser uma mistura de amarelo pele com marrom. Fiz dessa forma que eu expliquei para vocês, tirando todo o desenho já no formato do cabelo. Vou esperar secar para fazer a outra sombra e também a luz, tá bom? Prontinho. Agora que a tinta deu uma secada, eu venho com o marfim. Gente, eu estou usando o marfim, mas porque eu não gosto de usar branco para fazer luz, tá? Você também pode fazer uma mistura de amarelo pele com branco para ele ficar bem mais claro, até mais claro que esse tom aqui, que eu fiz uma mistura, mas essa daqui eu tô usando para fazer a pele. Então, eu preferi ainda colocar o marfim. Por isso que eu falo que dá para substituir as cores, porque às vezes você não tem o marfim aí. Ah, Giz, eu vou deixar de pintar porque eu não tenho marfim. Não. Você vai pintar fazendo a mistura com amarelo pele, que é uma cor coringa que todo mundo tem que ter, todo artesão, todo aluno tem que ter, né? Então, gente, eu peguei aqui a tinta marfim, na parte de cima do pincel da mesma forma. Reparem que o formato do cabelo é arredondado. Eu não posso pegar a tinta e jogá-la assim, reta para baixo, a tinta reta, tá? Não sei se vocês estão compreendendo, gente, desculpem. Às vezes eu me enrolo aqui na hora de falar. Então é o seguinte, peguei a tinta, eu faço o movimento seguindo o risco. Vou fazer na prática aqui para vocês entenderem melhor. Eu encosto aqui o pincel na área central. Eu posso até dar uma virada com a tinta para baixo por enquanto. E vou fazendo isso aqui, olha. Repara que ele está no mesmo formato. Olha, eu tô fazendo no formato do cabelo. Agora eu faço, limpo o pincel, tá? O excesso da tinta. E com o pincel de lado, mais nas bordas de onde eu já passei, eu vou fazendo essa mistura. Gente, minha mão tá tão leve aqui, tão leve, eu não posso forçar o meu pincel agora não. Senão você vai misturar tudo e não vai fazer o efeito de brilho do cabelo. E eu quero que fique esse efeito. Eu vi que faltou um pouquinho aqui. Na área central do cabelo tem esse brilho. Sempre que faltar, pega um pouquinho na pontinha do pincel, passa seguindo, respeitando o risco arredondado, tá? Porque na hora que seca é que você vê que ficou riscado, se ficou bom ou não, tá, gente? Pronto, esse aqui. Nós vamos agora fazer a segunda sombra. Com marrom, um pincel menor. Antes de eu chegar aqui para vocês, eu já havia preparado as minhas tintas. Como que eu preparo as minhas tintas? Eu coloco gotas de água filtrada aqui dentro ou na própria tampinha e faço a mistura. Por quê? Eu preciso que essas tintas não estejam grossas, porque eu preciso de fazer os fios do cabelo, então ele precisa de estar bem maleável, tá, gente? É muito importante você preparar sua tinta antes. Aqui com a tinta pra cima é como se eu fosse sombrear tudo de novo. Eu vou passar só na borda do cabelo por enquanto. Aqui eu já posso, gente, olha, passar e fazer a mesma coisa. Eu vou puxar levemente com o pincel de lado, seguindo o formato do cabelo, jogando um pouquinho pra cima dessa cor que eu coloquei, que é o marfim, mas não posso cobrir. E eu continuo fazendo aqui na frente também. Aqui eu vou de baixo pra cima. De baixo pra cima, ainda com a tinta na mesma posição no pincel, eu vou escurecendo.
tá? Com a mão bem de leve eu vou escurecendo assim, ó, tirando os fios. É como se eu já estivesse tirando os fios, porém com o pincel largo ainda, com esse pincel, sem usar até então o nosso pincel de contorno. E isso aqui vai dando realce no cabelo. Observem como que ele vai ficando mais bonito com a sombra mais escura. É um mescla, tá? Eu faço um mesclado aqui com as cores. Aqui eu estou cobrindo aquele risco que eu fiz com carbono. Passando aqui, olha, no risco principal e fazendo levemente esse mesmo movimento em toda essa parte do cabelo. Acaba a tinta no pincel, volta, pega mais. Não fica passando sem ter tinta. Gente, se eu percebo que o meu pincel está muito grosso de tinta, eu lavo ele, seco bastante, seque o pincel e volto passando assim, tá? Mesclando as cores, sem tinta. Só para suavizar e não ficar muito forte, eu não quero esse cabelo muito forte. Por isso que eu falo que depende muito do tom que você deseja. Aqui ainda eu sigo escurecendo ao redor da orelha. O cabelo, gente, ele dá mais trabalho mesmo, tá? Super normal. Você vai gastar um tempo aí até chegar no que você quer. Inclusive, depois que você termina a sua pintura, você tem que olhar num todo e observar o que está faltando ali, se está faltando mais sombreamento, se está faltando mais luz, mais fios para tirar quando você for utilizar o pincel de contorno, tá? Para ficar bem feito. Aqui eu também contorno do mesmo jeito desse lado, respeitando a curvatura do cabelo. Já aproveito e faço assim, tá? Para a tinta se misturar. Lavo o meu pincel de novo, sem tinta. Ótimo, exatamente esse efeito. Aqui eu vou escurecer um pouquinho mais na parte de trás do cabelo. Lembrando, gente, que são muitas pinturas, é extenso, porque tem cabelo ruivo, cabelo loiro, cabelo castanho escuro, castanho claro, preto, cabelo de menina, cabelo cacheado. Então, gente, assim, se eu for trazer, realmente eu tenho que fazer vários vídeos. Aqui eu estou ensinando esse que é o mais comum, tá? Nas pinturas de bebês para menino. Mas deixa aqui sugestões para mim se vocês gostariam que eu trouxesse outros tipos de cabelo, tá? Como pintar aqui. E eu vou anotar a sugestão de vocês para trazer mais aulas assim passo a passo para vocês, tá, gente? Aqui eu vou seguindo, olha. Resolvi escurecer um pouquinho mais aqui também. Eu sempre trago, pessoal, as dicas aqui de pincéis que eu uso, mas vocês podem usar aí o pincel que você está acostumado, porque pincel é dessa forma. Cada pessoa se acostuma, tá? Quando você vai começar mesmo iniciar na pintura em tecido, você vai pegando o jeito e depois vai descobrindo novos pincéis, vai comprando outros modelos de pincéis, outras marcas, para você ver qual que é o melhor para você. Nós, como professoras aqui no YouTube, falamos as sugestões de quais os pincéis que nós utilizamos. Mas não é uma regra fixa para todo mundo, tá, gente? Tem pessoas que não gostam de uma marca, mas preferem outras.
Aqui eu tô conversando com vocês, mas sempre lavando o meu pincel, tirando o excesso da tinta grossa e fazendo os retoques novamente. Sempre com a mão muito leve. Não estou aqui pressionando o meu pincel com força, tá? Não faça isso, gente, porque fica aquela pintura grosseira. Realmente, gente, essa série está sendo verdadeiras aulas no passo a passo. Eu espero muito que vocês estejam gostando. Comenta aí se vocês estão gostando da pintura passo a passo. Coloca aí, estou gostando da pintura passo a passo. Coloca nos comentários para eu saber, tá? Eu vou amar ler aí seus comentários e responder vocês. Volto aqui com meu marfim, com o pincel todo limpo. Lavei meu pincel. Faço agora só alguns fiozinhos assim por cima, como se fosse aquele brilho que fica bem mais por cima, tá? Primeiro eu tinha feito uma base, agora eu faço dessa forma. Para chegar no efeito que eu quero. Sempre com a mão bem leve. E acompanhando o risco. Vamos agora só fazer as finalizações com o pincel de contorno e estará pronta a nossa pintura do cabelinho do bebê. Com o pincel de contorno, é o que eu utilizo, tá? Que eu costumo utilizar aqui em todas as minhas pinturas. E a tinta bem já diluída, bem no ponto de fazer fiozinhos e contornos. Deixa eu tirar esse pratinho aqui onde eu misturo as tintas, para não atrapalhar a visualização de vocês. Eu pego aqui, gente, da base e vou fazendo risquinhos. Eu até tinha feito alguns aqui com o carbono, tá? Eu passo por cima deles assim, mas eu posso fazer outros aleatórios. Porque eu quero deixar esse cabelo mais natural, mais soltinho. Olha, mão leve. Gente, pegue um pedaço de papel, uma folha e vai treinando, vão treinando aí riscos, tá? O risco mesmo do cabelo. Olha só, eu tô aqui com a folha do papel onde eu tirei o risco, vai fazendo isso aqui, olha. Que no papel é muito mais simples e mais fácil, que você vai vendo como que a sua coordenação motora vai ser trabalhada. Faça assim, gente. Aqui eu não posso deixar minha mão muito por cima, então, quando você estiver aí sozinhos, treine devagarzinho, não precisa de ter medo, tá? Vai fazendo isso aqui. Tudo bem, gente? Então vamos lá. Deixa eu continuar. Limpei a ponta ali do pincel, né? Tirando a tinta. E sempre observo se eu não tô sujando aqui. Então, gente, aqui, olha. Deixa eu ver se eu consigo fazer de uma forma que vocês vejam. Eu vou fazer alguns fios assim. Como são aleatórios, eu posso tirar do meio aqui e descer com eles assim, tá? Sigo aqui subindo, mas eu não encontro lá no meio. Isso aqui que eu estou fazendo é só para complementar, gente, porque já está pronto, tá? Com a mão bem leve, como se fosse fazer os cílios dos olhos. Naquele vídeo eu ensino para vocês como pintar os olhos, então segue o mesmo padrão, tá? Não precisa fazer muitos, vou fazer alguns aqui. Aqui está secando muito rápido.
Talvez os meus fios não vão ficar tão fininhos, porque eu estou tombando aqui a mão, mas não tem segredo. Essa é a forma correta, tá? A técnica certa de fazer. Não tem outra e você vai amar pintar cabelo daqui pra frente, tá? Você não vai mais ter receio de fazer cabelo como você tinha antes. É assim que houve comigo, que aconteceu comigo. Eu tinha muito medo, sabe, gente? Como eu disse, né? Todo mundo quando está iniciando algo é normal, super normal ter medo. Gente, aqui eu faço assim, tá? De cima para baixo, do topo do cabelo para baixo, porém não encontro aqui embaixo não, eu só faço assim, seguindo também o formato. Cores que vocês podem fazer. Anotem aí, gente, vocês podem colocar no lugar do marrom. Você pode substituir substituir o marrom pela cor rústico. Você pode colocar também aí o sépia. Quando, por exemplo, eu vou fazer cabelo no tom preto, eu gosto muito de utilizar o sépia abaixo, ou então o cinza, né? Mas no caso do marrom aqui, do cabelo castanho, já pode ser utilizado nesse caso, esse tom que eu falei, o rústico, tá? Vai ficar ótimo no lugar do marrom. E vai treinando também, tá, gente? Vai treinando. Se vocês quiserem que eu traga aqui cabelo ruivo, cabelo loiro, aí eu trago mais detalhado para vocês, mais bem explicado. Então, é isso aqui que eu queria mesmo passar para vocês. Todas essas dicas que eu fui falando no decorrer do vídeo, como eu já havia dito. Então, assim, é importante vocês anotarem e fazerem dessa forma que você vai conseguir. Então, olhe bem para o seu desenho, se não está faltando nada. Depois que secar, se precisar de uma outra sombra ou mais claridade, que seria a luz, você vai fazendo aí de acordo, tá bom, gente? Muito obrigada a todos que me acompanharam até aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.